O encontro com a imprensa internacional traz sempre um tema relevante para o mercado global e para o Brasil. Reunimos autoridades, governo, líderes setoriais, executivos, empresários, aqueles que geram a notícia, com os correspondentes estrangeiros que estão no país, que escrevem a notícia. É um contato direto, aberto, numa conversa sem intermediários. Os encontros com a imprensa internacional são abertos a todos os profissionais de imprensa sem restrição, numa plataforma profissional e segura, tudo online para facilitar a participação do correspondente. Não há mais fronteira, não há mais limitação. Informação, notícia, variedade de ideias. Seja bem-vindo a mais um encontro com a imprensa internacional. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo tem mais de 7 décadas. E sabe por que temos tanto orgulho da nossa história? Porque o nosso trabalho vem ajudando você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo, na defesa de seus interesses. As empresas representadas pela CNC geram mais de 25 milhões de empregos diretos e formais. A CNC foi criada em 1945 para garantir a livre iniciativa e um ambiente favorável aos negócios e à competitividade. Na assinatura da Carta da Paz Social, em 1946, para garantir a justiça social, foram criados SESC e SENAC, que hoje estão em mais de 2.000 municípios. E em 1988, atuamos no Congresso Nacional com 1,7 milhão de assinaturas para uma emenda pública que garantiu na Constituição o trabalho do SESC e do SENAC, que desde então vem transformando a vida dos trabalhadores do comércio e de milhões de brasileiros. Em 2019, os empresários e a sociedade se mobilizaram mais uma vez em defesa do sistema comércio por meio de um abaixo-assinado que reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas. Agora, em 2020, quando o Brasil enfrentou um dos maiores desafios da sua história, CNC, federações, sindicatos, SESC e SENAC mais uma vez reforçaram seu compromisso com o país. Com muito esforço e informação, promovemos ações para mitigar os impactos da pandemia, incentivar a retomada do comércio, buscando proteger os empregos e os empresários. Porque esse é o nosso compromisso firmado com o Brasil, porque acreditamos em um país mais justo. CNC, SESC e SENAC, trabalho a favor do Brasil. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o jornalista Sérgio Carinhos. Vamos dar início ao encontro com a imprensa internacional de hoje. Hoje temos a participação do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O nosso encontro terá duração de 45 minutos para abordar o tema dos leilões do setor até o fim do ano e também as perspectivas de 2 líderes setoriais que acredito poderão acrescentar informações valiosas sobre a infraestrutura do país. A ideia é fazer uma fotografia do setor para a imprensa internacional. Para começar, queria agradecer a presença e colaboração do ministro Marcelo Sampaio, do presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, do presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Marco Paulo Moreira Leite, do presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP, Almirante Murilo Barbosa, do presidente da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, ANTF, Fernando Paes, e, claro, dos correspondentes de imprensa presentes ao nosso encontro de hoje. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de chamar o vídeo do presidente da CNC, que
também fará as boas-vindas aos nossos convidados e faz os seus comentários a respeito da infraestrutura do país. Por favor. Meus cumprimentos aos participantes de mais uma edição do Encontro com a Imprensa Internacional, aos jornalistas convidados, aos promotores do evento, à Federação das Câmaras de Comércio Exterior, representada pelo presidente Marco Polo Moreira Leite, ao ministro Marcelo Sampaio e demais convidados do debate de hoje. O tema da infraestrutura é muito caro ao comércio de bens, serviços e turismo. Por um motivo definitivo: a infraestrutura tem um papel fundamental na cadeia logística e de comunicação, que permite o transporte dos bens, insumos e mercadoria desde o local em que são produzidos até os pontos de venda e as mãos do consumidor. O Brasil é um país continental, logo, a questão logística é de infraestrutura que adquire uma dimensão em que poucas nações do mundo poderão servir de comparação. Precisamos desenvolver mecanismos para acelerar o processo de melhoria da infraestrutura brasileira, sob pena de ficarmos marcando passo enquanto somos superados no competitivo cenário internacional. Vemos um esforço do atual governo em destravar o setor, as concessões do G5, das ferrovias e dos portos. O empenho para promover a inclusão de mais rodovias na lista dos leilões programados são ações que devemos valorizar, pois demonstram o conhecimento da importância e da participação da parceria da iniciativa privada, inclusive a internacional. O Brasil não pode prescindir da iniciativa privada no seu caminho de desenvolvimento. Pelo contrário, é preciso promover um ambiente de negócios que estimule essa participação, ampliando a segurança jurídica, de forma que os investimentos não tomem a feição de uma aventura na qual o capital nacional e internacional não vão embarcar. A maior participação da iniciativa privada na infraestrutura, além de alavancar os investimentos, vai aliviar o orçamento do governo, produzir o chamado custo Brasil. E reduzindo este custo Brasil, trará benefícios diretos para a população, que passará a contar com produtos e serviços mais baratos, com mais qualidade, sem falar na capacidade de geração de empregos e renda que os projetos vão proporcionar. O Sistema Comércio, por meio da CNC, das federações, dos sindicatos que integram nossa estrutura, dos empresários representados, do SESC e do Senado, atua fortemente para ajudar a destravar a economia do país. E isso passa pelo setor de infraestrutura. Que o evento de hoje possa contribuir para que os correspondentes estrangeiros tenham uma visão mais precisa do que está sendo feito nessa área importantíssima, na qual os investidores internacionais poderão identificar muitas oportunidades, tornando-se parceiros do crescimento do Brasil. Bom evento a todos e boa sorte. Obrigado, presidente Tadros. Gostaria de chamar agora o presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Marco Polo Moreira Leite, também para as boas-vindas. Obrigado, Marco Polo. Em primeiro lugar, agradecer o convite, o honroso convite, e dizer que, não só em nome da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, mas em meu nome pessoal, saúdo essa iniciativa do Sérgio Caringe, que só nos traz benefícios e só nos traz uma força de trabalho muitíssimo importante. Quero também saudar o senhor ministro Marcelo Sampaio, saudar o nosso presidente Tadros, da CNC, sempre colaborando, sempre junto de todos nós da Federação da Câmara de Comércio Exterior. Enfim, agradeço pela honra e tenho certeza
que esse encontro com a imprensa internacional se refletirá em benefícios ao nosso país, ao nosso Estado e a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Marco Polo. Gostaria agora de chamar o presidente da ANTF, Fernando Paes, para as primeiras informações sobre o setor ferroviário. Fernando Paes. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já tivemos oportunidade de falar nesse mesmo encontro com o ministro Tarcísio, agora com o ministro Marcelo Sampaio. Queria aproveitar para cumprimentar o ministro, o almirante Murilo e os demais integrantes aqui desse painel, Sérgio. O setor ferroviário já de alguns anos vive um momento muito positivo aqui no Brasil. Eu diria que desde os anos 90, com o início das concessões, o setor teve avanços muito robustos, avanços no aumento de produção, que superou 170% dos anos 90 para cá, nos investimentos, mais de 140 bilhões de reais que foram investidos pelas concessionárias, e era um programa que vinha dando certo e acabou, esses dados acabaram levando o governo ainda em 2015, e depois isso foi aprimorado e finalmente concretizado nesse governo, entregando um programa de renovações antecipadas, um programa robusto, que promete investir nos próximos anos mais de 40 bilhões, seja nas ferrovias existentes, seja em novos projetos, em construção de ferrovias totalmente greenfield. Então, é um setor que está muito aquecido. E agora, claro, ainda com alguns desafios, eu acho que um grande desafio brasileiro, de um modo geral, é avançar na regulação, modernizar a regulação que incide sobre o setor, sobre a regulação que incide sobre as concessões. E eu diria que o segundo desafio mais importante que nós temos no momento é concretizar, fazer acontecer essa nova modalidade de exploração do transporte ferroviário, que foi prevista em uma legislação do ano passado, que teve um empenho muito grande do ministro Marcelo Sampaio, do antigo ministro Tarcísio, que é o modelo de autorizações, que eu acho que é a grande expectativa aí para inovar a forma como a gente vê as ferrovias no país e trazer ainda mais recursos privados para o setor ferroviário. Mas, como eu falei, é um setor que vive um momento de muita expectativa positiva, um setor que está muito aquecido, que está crescendo, e eu diria que está mais do que preparado para enfrentar esses desafios que nós temos pela frente. Sérgio, eu acho que, como introdução, era esse recado que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Paes. Agora gostaria de chamar o presidente da ATP, o almirante Murilo Barbosa, para as informações do setor portuário, que também é um setor importantíssimo dentro da infraestrutura do país. Almirante. Muito obrigado, Sérgio. Inicialmente, cumprimentar a escolha do tema, mais uma vez. Ano passado já tivemos a oportunidade de discutir sobre infraestrutura no Brasil e esse ano retomamos o tema. E eu acho que o melhor cartão de visitas que o Brasil tem nesse momento a apresentar a correspondentes da imprensa internacional, sem dúvida, é a excepcional gestão que foi exercida pelo nosso Ministério de Infraestrutura, capitaneado pelo ministro Tarcísio inicialmente, mas sempre com seu grande braço direito ao lado, que era o nosso secretário executivo, atual ministro Marcelo Sampaio. Eu acho que foi um setor que realmente, nesses quase 4 anos aí de gestão, mostrou que com seriedade, com dedicação, com trabalho, pode ser feito um trabalho excepcional em prol da infraestrutura, que é o que mais necessitamos de aperfeiçoamento hoje no Brasil. Eu represento um dos segmentos do setor portuário e pude ver dentro dele o número de processos licitatórios que aconteceram no segmento dos arrendatários e o número de contratos de adesão que aconteceram no meu segmento, que é o segmento dos terminais privados. Eu gostaria de destacar como ponto mais relevante dessa gestão foi o processo iniciado da desestatização dos portos organizados, dos portos públicos. Uma necessidade de muitos anos que finalmente está se concretizando neste mandato. Já iniciamos aí com Vitória, vamos avançando com São Sebastião, Santos, Itajaí, e é um processo que, se Deus quiser, não tem a volta, porque
a gestão portuária precisa desse aprimoramento e, na medida que nós já temos toda a operação na mão dos privados, nós precisamos trazer a administração dos portos organizados também para a iniciativa privada. Nós, como terminais privados, nós temos 3 sugestões, discutimos muito sobre isso em algum momento do processo, para o aperfeiçoamento dele. Nós somos absolutamente favoráveis e achamos que o processo é sem volta e extremamente necessário ao país. Mas nós não podemos deixar de considerar que a escolha do modelo de cada desestatização tenha que ser feito com muito cuidado, com muito estudo, para que a gente não faça um processo de concessão total, quando a gente tem vários terminais no Brasil que hoje são portos públicos que realmente poderiam ser perfeitamente privatizados. Chama atenção também, nos preocupa também um controle, uma regulação muito forte em cima de tarifas, para que a gente não venha a sofrer com crescimento de tarifas desnecessários. E um terceiro ponto que preocupa particularmente aos terminais privados é o problema das adequações das poligonais dos portos organizados, porque neste novo modelo criado com a Lei 12.815, qualquer aumento, adequação de poligonal pode significar exclusão de investimentos privados no segmento portuário. Então, eu acho que esses 3 pontos merecem uma atenção muito grande do nosso querido Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado. Obrigado, Almirante Murilo Barbosa. Reforço a ideia de que os nossos convidados da área da infraestrutura também estão disponíveis para responder a pergunta da imprensa, caso exista interesse. Agora eu passo a palavra para o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, para trazer as informações do governo sobre o setor. Em seguida, abriremos para a imprensa internacional com a mediação do jornalista Vinícius Dómula. Ministro. Excelente, bom dia a todos. Satisfação participar de um evento com essa expressão e abrangência de número de veículos de comunicação e com amigos, né? Amigos como o Murilo, acabou de falar, nosso representante aí da ATP. Temos feito um trabalho aqui no Ministério da Infraestrutura muito próximo do setor privado, muito próximo da sociedade civil, para que possamos juntos encontrar as respostas para perguntas que nós temos aí já há muitos anos, né? Eu acho que esse é o motivo do sucesso da gestão aqui no Ministério da Infraestrutura, tanto do ministro Tarcísio quanto a nossa, desde abril, o esforço nosso de prover infraestrutura e isso sendo feito de forma conjunta e na parceria com o setor privado. Então a parceria ela começa não só na modelagem desses contratos, na modelagem desses editais, mas também nesse diálogo franco, aberto, que o Ministério da Infraestrutura tem feito desde o primeiro dia aqui em janeiro de 2019. Cumprimentar também o Fernando Paes, também outro amigo, né? E o setor de infraestrutura é um setor que parece grande, mas são poucas figuras que estão o tempo inteiro conosco aqui, e o Fernando é um desses, que nos ajudou muito na modelagem aí para a lei de autorização ferroviária, né, na busca de caminhos para a renovação dos contratos existentes no setor ferroviário. Então também outro grande brasileiro que tem deixado também sua contribuição, assim como o Murilo, no setor de infraestrutura de transporte. Bom, completar também o Marco Polo Moreira Leite, que é o nosso presidente da Confederação de Comércio, e também agradecer pela parceria com o setor, né, a confederações que têm sido muito atuantes e protagonistas também na formulação de políticas públicas, no engajamento do setor, para que também possamos encontrar os caminhos que nós precisamos para desenvolver a nossa infraestrutura. É sabido que qualquer país do mundo que quer seguir a rota do progresso, que quer crescer, precisa desenvolver o seu setor de infraestrutura, e isso não é diferente no Brasil, onde nós temos mostrado nesses últimos 3 anos a importância dessa agenda como uma agenda de Estado, uma agenda onde o setor de infraestrutura é um protagonista do desenvolvimento regional. E a gente reduz o custo logístico, reduz o custo Brasil, trazendo competitividade para os nossos empresários, para os nossos produtos com relação ao cenário mundial. Então nós ficamos muito satisfeitos de termos então essa parceria com o setor privado. Bom, senhores, eu vou passar aqui então na nossa agenda, começar falando da importância do setor de infraestrutura nessa agenda no Brasil como um todo. E a gente tem trabalhado, então, nessa parceria com o privado desde o primeiro momento, uma vez que nós nos deparamos
com um cenário fiscal desafiante, para que o setor público seguisse com os investimentos na agenda de infraestrutura e como um todo, isso é sabido. Então, o orçamento do Ministério é um orçamento acanhado para o desafio que nós temos como um país continental, que é o Brasil, um país em desenvolvimento, especialmente no setor de infraestrutura. Nós precisávamos, então, seguir essa rota do desenvolvimento de infraestrutura em parceria com o setor privado. Era um caminho sem volta, e nós sabemos disso nos últimos anos. Sou servidor de carreira nesses últimos quase 15 anos aqui no Ministério dos Transportes, trabalhando com o ministro Tarcísio por algumas oportunidades nesses últimos 10 anos e especialmente nesses 3 anos em conjunto, né? Então vamos seguir aqui uma agenda muito alinhada, de continuidade, com o que a gente já vinha fazendo nesses últimos 3 anos e 3 meses. No que tange ao setor de infraestrutura em parceria com o privado, nós já realizamos 84 leilões bem-sucedidos de ativos de infraestrutura. Leilões onde nós transferimos para o setor privado 34 aeroportos via o modelo de bloco, né, uma modelagem sofisticada, que foi experimentada em 2019 com a 5ª rodada de aeroportos. Depois fizemos, no meio da pandemia, mais um leilão muito bem sucedido, que foi a 6ª rodada de aeroportos, passando aeroportos importantes, como o aeroporto de Curitiba, o aeroporto de Manaus, Foz do Iguaçu, Goiânia, dentre outros. E vamos, então, esse ano, seguir essa agenda do setor aeroportuário com a 7ª rodada de aeroportos, também um leilão com aeroportos significativos, como o aeroporto de Congonhas, que é uma joia da coroa. Nós vamos estar colocando para leilão neste ano de 2022. A previsão é que nós tenhamos leilão agora no final de julho e início do mês de agosto, para que possamos, então, ter aí o setor privado, mais uma vez, demonstrando sua eficiência e pujança no investimento no setor de aeroportos. Um setor que foi responsável, no meu ponto de vista, para mudar o mindset do setor, da nossa sociedade como um todo, onde ele foi convidado e não se furtou a participar da reformulação dos nossos aeroportos em 2012, 2013, para nos prepararmos para receber em 2014 a Copa do Mundo, e depois do investimento substancial da Vinci Airports, da Zurich, da AENA, da Fraport, dentre outras, o brasileiro percebeu aí o quanto que é importante ter um investimento privado como parceiro no desenvolvimento de infraestrutura no país. Hoje o Brasil tem aeroportos de ponta, com o maior número de operadores aeroportuários comparado com qualquer outro país do mundo, e a gente tem feito um trabalho muito significativo para prover infraestrutura. No setor aeroportuário, eu destacaria também o investimento do governo nos aeroportos regionais, que é uma prioridade, por termos um país também com essas dimensões. O setor de infraestrutura aeroportuária, a aviação, é o modo de transporte integrador do Brasil. Nós investimos nesses últimos 3 anos mais de R$1 bilhão em infraestrutura aeroportuária nos nossos aeroportos regionais. Então isso, a gente começa a criar uma malha aérea que integra o país e conseguimos, então, gerar aí o ambiente necessário para também trazer novas empresas para operarem no Brasil. No setor aéreo, nós aprovamos, no dia de ontem, a medida provisória encaminhada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que é a medida provisória do voo simples, onde revisitou todo o arcabouço legal do setor aéreo, uma revisão com o intuito de simplificar, de desburocratizar o setor, dando aí à ANAC, que é a nossa Agência Nacional de Aviação Civil, autonomia para fazer essa regulação e a fiscalização. Também no setor aéreo, nós vamos ter esse ano também a relicitação de alguns aeroportos, dando início, então, a esse processo de devolução amigável junto com o governo federal, e vamos começar com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o aeroporto em Natal, um aeroporto que tem um potencial enorme de se tornar realmente um grande hub na aviação no Nordeste brasileiro. Nós temos visto ali muitos interessados nesse aeroporto, um aeroporto que está a pouco mais de 100 quilômetros de uma refinaria de querosene, ou seja, tem um potencial enorme de realmente atrair voos e ser um grande hub no Nordeste. Seguimos também com a relicitação do aeroporto de Viracopos, também um aeroporto importantíssimo no transporte de cargas no Brasil, que está no processo, e nessa esteira vem também o aeroporto de Galeão. Então, fechando a 7ª rodada esse ano, nós nos preparamos para a 8ª rodada em 2023, e é importante mostrar que, na minha fala, vocês vão perceber que essa é uma agenda de Estado, onde nós temos um planejamento de longo prazo, no que tange não só a prover infraestrutura lato sensu, mas no que tange essa parceria com o setor privado. Nós temos já, então, um portfólio para o ano de 2023, para o ano de 2024, bem estruturado, onde mostra aí que essa agenda é uma agenda que tem uma ampla aceitação, não só do setor privado, mas também da sociedade brasileira,
dos brasileiros que usufruem dos investimentos do setor privado na agenda de infraestrutura. Então, no setor de aeroportos, fechando, a gente fecha também o 2023 com a 8ª rodada de concessões de aeroportos, possivelmente a última, onde nós viemos com o aeroporto de Santos Dumont e o aeroporto do Galeão juntos no único bloco. Na 7ª rodada, esse ano, além de Congonhas com bloco, e com aeroportos como, por exemplo, aeroportos na região do estado de Minas Gerais, como Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, nós vamos ter outros 2 blocos com o aeroporto de Belém, acompanhando ali o aeroporto de Macapá, entre outros aeroportos na região norte, e o aeroporto de Jacarepaguá, em conjunto com o aeroporto de Campo de Marte, fazendo um bloco menor para a aviação geral. Então, o setor de aviação é prioridade para nós. Nós temos investido não só na revisão do marco legal desse setor, para que deixarmos um marco simples para fomentar táxi aéreo no Brasil, para fomentar a criação de novas empresas, atração de empresas aéreas para o Brasil e prover infraestrutura, tanto por meio do braço do Estado, que se desonera, como foi muito bem falado pelo nosso presidente da CNC, e o braço do setor privado provendo infraestrutura nesse setor. Seguindo a nossa agenda, o portfólio no que tange ao setor rodoviário, nós estamos trabalhando, então, esse ano com mais alguns leilões. E aí eu destaco o leilão bem sucedido feito pelo governo federal na semana passada, onde nós colocamos para o privado a rodovia Rio Valadares. São 728 quilômetros de rodovias que foram transferidos para o setor privado, com investimentos de 21 bilhões de reais. Isso é expressivo, chama a atenção o apetite do setor privado com relação aos leilões do governo federal, mostra que nós estamos no caminho certo, e a gente teve um leilão bem sucedido ali na sexta-feira na Bolsa de Valores, e saímos muito satisfeitos em ter então mais uma rodovia concedida ao privado, e vamos trabalhar com essa agenda durante agora o segundo semestre de forma muito incisiva. É meu compromisso com o brasileiro, com o Brasil, com o ministro Tarcísio, que me deixou essa missão, de fazer então o leilão da BR-381-262 ainda este ano de 2022, para que nós possamos então passar essa rodovia para o privado, mudar o patamar de investimentos neste eixo que é tão importante, especialmente para a sociedade ali mineira e capixaba. Então nós temos esse compromisso, estou trabalhando em fazer esse leilão até o mês de setembro, ali em outubro, e acredito que nós teremos êxito após também a análise do TCU, desse ajuste que nós estamos fazendo na modelagem. Também vamos fazer as rodovias paranaenses, um bloco interessante de rodovias, é uma espécie de concessão brownfield, onde nós já tínhamos boa parte dessa malha já concedida nos últimos 30 anos, e elas vêm novamente para leilão, e a gente mostra então aí para o setor privado mais 6 lotes que serão feitos nas rodovias paranaenses. Nós estamos falando de 50 bilhões de reais que serão investidos pelo setor privado nessa malha no estado do Paraná. Já estamos com o primeiro lote no Tribunal de Contas da União, e vamos seguir então para que possamos fazer 2 lotes este ano, ainda no 2022. E ficarão 4 lotes para o nosso pipeline, nosso portfólio no ano de 2023. No setor rodoviário, a gente segue com a agenda pujante também no setor público de investimentos. O DENIT, a nossa autarquia, tem feito investimentos em todo o país e focado em finalizar obras que estavam inacabadas. Acho que uma tônica da gestão do ministro Tarcísio, da minha gestão à frente aqui do Ministério da Infraestrutura, é não deixar obras inacabadas no setor de infraestrutura de transporte. Uma vez que nós estamos falando de investimentos vultosos, que só fazem sentido e dão um retorno para a sociedade, para quem utiliza o equipamento de infraestrutura, se ele estiver 100% concluído. Meia rodovia não gera valor, uma ponte também que não é finalizada também não gera valor, uma rodovia, uma travessia urbana, um contorno que não está concluído, e também não tira o tráfego de dentro da cidade. Então nós temos feito isso de forma incisiva, são mais de 200 obras que eram inacabadas, que foram concluídas nesses últimos 3 anos, e a gente segue então com essa agenda em todo o país, de forma muito cirúrgica. Eu tenho falado que a gente tem feito uma acupuntura na malha rodoviária no Brasil. Então são pequenos pontos no país que nós estamos destensionando a nossa malha rodoviária, e isso foi feito na BR-163, na duplicação da BR-163 no Pará, a duplicação da BR-101 no Nordeste, né, em Alagoas, ali no Sergipe, em Bahia. Foram 120 quilômetros de rodovias que foram duplicadas nesses últimos 3 anos, ali só na BR-101, na BR-116 também no Rio Grande do Sul, 101 no Rio Grande do Sul. Ou seja, há um esforço nosso de duplicar rodovias. São quase 800 quilômetros de rodovias que foram duplicadas e recapacitadas, adequadas à sua capacidade nesses últimos 3 anos. Isso não só traz fluidez
como traz segurança para quem trafega nas rodovias brasileiras. E com relação também à pavimentação, que é importante, como eu falei, que é um país que está em desenvolvimento, são quase 4 mil quilômetros de rodovias que foram pavimentadas em 3 anos. Isso é um esforço do governo, apesar do orçamento acanhado, em dar pronta resposta naqueles pontos que nós entendemos que vai trazer maior retorno para a nossa logística no Brasil. Bom, no setor rodoviário, nós revisitamos alguns marcos importantes também e seguimos com essa agenda para os próximos anos. Nós acreditamos que nos próximos meses nós vamos ter também um marco importante sendo aprovado pelo Congresso Nacional, trazendo fomento para incentivar a emissão de debêntures no setor de infraestrutura, onde a gente quer trazer as mesmas vantagens, né, que nós temos hoje para a pessoa física, para que a gente possa ter também essas vantagens para pessoas jurídicas que emitem debêntures no setor de infraestrutura de transporte como um todo. Então, isso vai garantir também a financiabilidade do setor de infraestrutura rodoviária. Isso passa por nós termos modelos mais sofisticados nas nossas modelagens. Nós estamos trabalhando hoje com Project Finance para que nossos projetos possam ter aí a sua própria financiabilidade dentro do ativo que está sendo colocado para o setor privado. Isso está sendo feito em parceria com os bancos e a gente agradece, então, também esse diálogo franco com o setor financeiro, que tem sido parceiro para garantir a financiabilidade desse setor. E o número, para colocar de destaque, nós tínhamos em 2016 a emissão de 4 bilhões de reais em debêntures incentivados para infraestrutura de transporte, infraestrutura como um todo. Quando a gente bota 2021, esse número saiu de 4 bilhões para 46 bilhões de reais de debêntures emitidas no setor de infraestrutura. Isso mostra o quanto que há interesse do setor privado em fazer parte do desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Nós estamos muito satisfeitos em ver essa resposta ao chamamento que o governo tem feito ao setor privado. Bom, seguindo aqui com a nossa agenda, no setor portuário, nós temos trabalhado no setor portuário em alguns pilares. O primeiro deles é a transferência de terminais portuários para o setor privado, e isso foi feito de forma substancial nesses 3 anos. Nós tínhamos feito até o ano de 2019 apenas 3 arrendamentos portuários. Em 3 anos e 3 meses foram feitos 36 arrendamentos portuários no Brasil. Muito exitosos, onde a gente tem percebido também o apetite do setor privado em desenvolver o setor portuário. Esse apetite também foi visto nos terminais de uso privado, onde nós assinamos 128 contratos com o setor privado para o desenvolvimento de terminais de uso privado no Brasil. Não foi diferente também, onde a gente percebe que nos últimos 10 anos houve uma mudança significativa na movimentação de cargas nos nossos portos. A gente tinha, 10 anos atrás, uma movimentação na ordem de 70% nos portos públicos e 30% nos terminais de uso privado. Uma mudança legal, onde nós permitimos que os TUPs pudessem movimentar cargas de terceiro. Nós temos 10 anos depois o inverso. Nós temos aí 70% da nossa carga sendo movimentada nos terminais de uso privado e 30% a 40% sendo movimentado nos nossos portos públicos. Isso mostra que nós chegamos num ponto importante de inflexão e o governo tem dado resposta a esse ponto, que é chamar também o privado para administrar as nossas autoridades portuárias públicas no Brasil. E isso foi feito no mês de março, no dia 31, onde após 41 bids, 41 lances na Bolsa de Valores, nós passamos então o nosso primeiro porto público para o setor privado, que foi a Companhia Docas do Espírito Santo. A gente ficou muito satisfeito de ver uma competição intensa na Bolsa de Valores e reforça então que esse caminho é um caminho sem volta. Isso nós vamos fazer esse ano também com a privatização do Porto de Santos, que está avançada, e o nosso almirante Murilo trouxe então a importância desse diálogo para que possamos ter uma modelagem efetiva, eficiente para esse porto, que não pode ser comparado com nenhum porto do mundo. É um porto com dimensões espetaculares, é um grande hub para a América Latina, quiçá para o hemisfério sul do mundo. Então a gente fica muito satisfeito de ter o setor privado junto conosco, também participando da modelagem, participando das audiências públicas, que nós possamos encontrar então uma modelagem que faça sentido e possa ter o melhor retorno, não de outorga para o governo, mas o melhor retorno para a sociedade, para a comunidade que estaria ao redor do Porto de Santos, desenvolvendo o nosso país pelo setor portuário. Isso vai seguir também nos próximos anos com a Companhia Docas da Bahia, a Codeba, que também já está hoje com estudos contratados, né, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, também seguirá com as demais autoridades portuárias, como a CTRJ, a Companhia Docas do Pará, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, a Companhia Docas do Ceará. Então isso é um esforço do governo de estar realmente dando respostas a esse setor portuário, que é um setor portuário que a gente tem se encantado nesses últimos anos, que vem batendo recorde sistematicamente, não só de movimentação,
mas também de EBITDA, de lucro, e isso a gente deve à coragem de um presidente que colocou ministros técnicos aqui no setor de infraestrutura. Tem encarado a infraestrutura como agenda de Estado. Senhores, eu tenho 15 anos aqui no Ministério da Infraestrutura, eu nunca seria ministro da Infraestrutura se não fosse o presidente Jair Bolsonaro apostar nesse setor como um setor técnico, um setor de Estado. E isso tem dado diferença, e eu estou falando isso porque eu vou trazer os números das nossas companhias docas. Nós herdamos, nos governos anteriores, 8 companhias docas deficitárias. Eu estou falando que o Porto de Santos dava R$500 bilhão de prejuízo por ano. Isso é inaceitável, isso mostra a falência de um modelo onde tinham gestores que não estavam comprometidos com o desenvolvimento do setor portuário das nossas docas públicas. E a gente, com menos de 2 anos, nós temos hoje portos superavitários. O Porto de Santos vai bater sendo 400 milhões de lucro. Nós estamos falando de quase de R$1 bilhão de delta, de diferença do que a gente de prejuízo que a gente tem hoje de superavitário. E todas as companhias docas no Brasil hoje, que eram deficitárias, estão superavitárias. A mágica, gestão técnica, encarar a infraestrutura como agenda de Estado. Não tem mágica. A gente fazer realmente o certo, e a gente tem hoje presidentes das companhias docas, conselhos de administração, conselhos fiscais comprometidos com o setor e com o desenvolvimento do setor. Isso é realmente algo que eu queria deixar destacado, que é realmente um avanço que a gente não pode regredir nos próximos meses, nos próximos anos. Encarar a infraestrutura como agenda de Estado tem sido a grande diferença no setor portuário no Brasil. E aí, com relação às mudanças que nós temos feitas, com relação aos marcos legais nesse setor, nós temos aqui o BR do Mar, que foi aprovado, e aqui um destaque para um congresso que nós temos reformista, que não tem se furtado a fazer reformas estruturantes para o setor de infraestrutura, e aqui o BR do Mar é mais um exemplo disso, onde nós temos hoje uma legislação que tem fomentado a cabotagem no Brasil. A cabotagem, que é essa navegação na costa do nosso país, ela passa então hoje por uma grande transformação. Um setor que já vem crescendo 2 dígitos nos últimos anos, e a gente pretende então ver aí nos próximos anos a cabotagem sendo realmente um grande vetor de desenvolvimento no nosso país, baixando o custo logístico, principalmente na movimentação interna de cargas no nosso país. Bom, passamos pelo setor rodoviário, pelo setor aeroportuário e agora pelo setor portuário. Vamos falar um pouco das nossas ferrovias. O Fernando Paes trouxe aí sobre a mudança no marco legal de ferroviário no país, onde nós trouxemos as lições aprendidas do setor portuário, que já trabalhava com autorizações, do setor aeroportuário, que também trabalhava com autorizações. Nós trouxemos então a autorização para dentro do setor ferroviário. E aqui um parênteses, Como é interessante, como tem sido importante, nós temos todos os modos de transporte juntos debaixo da batuta de um único ministério. Isso traz uma sinergia muito grande, que os modos de transporte eles não trabalham sozinhos, eles precisam de uma sinergia, nós precisamos olhar o desenvolvimento da nossa infraestrutura como corredores. E isso não se faz se a gente tiver aí vários ministérios, como nós tínhamos no passado, lidando com essa temática. Até para fazer planejamento de médio e longo prazo fica muito dificultado e prejudicado se nós não tivermos um único guarda-chuva olhando para essa agenda. E a gente, então, dentro dessa sinergia muito produtiva, a gente trouxe, então, um regime de autorização para dentro do setor ferroviário. O setor ferroviário hoje, que tem o setor privado como grande protagonista, tem desenvolvido um trabalho brilhante, e aqui a gente rende nossas homenagens às nossas concessionárias ferroviárias no Brasil. Nós temos, então, a Vale operando ali em Carajás, nas ferrovias mais eficientes do mundo, um trabalho espetacular da engenharia brasileira, que conecta, então, a mina, a ferrovia e o porto ali no norte do nosso país. É um orgulho para todos nós que somos brasileiros. Também a Vale, que opera a Vitória Minas, uma ferrovia também com desafio de geometria e também muito eficiente. Fizemos a renovação dessas concessões, onde a Vale hoje tem feito via a renovação pagado à outorga via investimento cruzado, e está a pleno vapor com as obras na ferrovia de integração Centro-Oeste, ligando Mara Rosa à Água Boa. Isso mostra inteligência, mostra criatividade do governo, para que nós possamos, então, ter as outorgas, em vez de ir para o Tesouro, que é como pagamento de outorga, elas estão sendo, então, direcionadas para entregar investimento de infraestrutura para o país. Com relação ao setor, à renovação, nós fizemos também da Rumo, da Malha Paulista, e também da MRS, que nós esperamos na semana que vem ter a aprovação por parte do Tribunal de Contas da União. Bem na pipeline, a Ferrovia Centro-Atlântica, que é a FCA, pela VLI, a Malha Sul e a Malha Oeste, que são renovações que estão aqui no nosso pipeline. Queremos fechar a FCA ainda no ano de 2022, e a Malha Sul e a Malha Oeste fica no nosso portfólio
para o ano de 2023. Com relação ao setor ferroviário, esse tripé é composto pela renovação da malha dos nossos contratos existentes de concessão, pela o regime de autorização do setor ferroviário, que trouxe aí 80 pedidos de autorização, vai ter um investimento na ordem de 150 bilhões de reais nesse setor, são mais 20 mil quilômetros de novas ferrovias no Brasil. Nós estamos muito satisfeitos de ver o setor privado querendo nos ajudar nesse grande equilíbrio da matriz de transporte no Brasil. Então, para fechar esse tripé, nós temos feito então a concessão de ativos que ainda estavam sobre a batuta do governo federal. Fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul em 2019 e também em 2021 o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1, ali de Caeté a Ilhéus, e a Bamin levou então a concessão desse trecho. Nós queremos fechar agora 80% de obras, né, na ferrovia Fiol 2 e vamos então conceder também ao privado esse trecho que tem aí a vocação para o agronegócio no oeste baiano, toda a região do Mato Piba. Então, para encerrar, passei o nosso portfólio de infraestrutura como um todo, acho que deixando muito claro nossas prioridades para o ano de 2022, em toda essa agenda, que a gente tem, então, um compromisso, que eu queria deixar para os senhores, em tocar essa agenda como agenda de Estado e um compromisso com a sustentabilidade. A agenda de meio ambiente para o brasileiro começa quando nós somos ainda pequenos, crianças, e começou em 1500, quando esse país começou a se desenvolver pelos portugueses, onde nossas riquezas naturais fazem parte do desenvolvimento desse país. E o respeito ao meio ambiente é algo que nós herdamos dos portugueses, herdamos nesses últimos 200 anos de nossa independência. Nós temos praticamente 60% do nosso território intocável, uma legislação ambiental das mais rigorosas do mundo. O Brasil tem um respeito enorme pelos nossos mananciais. A nossa matriz energética, sem dúvida nenhuma, é a mais renovável do planeta. O Brasil dá um exemplo de cuidado com o meio ambiente, e isso, infelizmente, não é que nós vimos muitas vezes nas redes sociais e nos jornais. Então, assim, é importante destacar isso, que essa agenda tem se tocado também com muita seriedade por parte do governo no que tange a sua infraestrutura. Nossos projetos ferroviários estão todos pré-qualificados e certificados pelo CBI, que é o Climate Bond Initiative, tem hoje certificado esses projetos para acessarem financiamento verde, Green Bonds e Green Finance, ou seja, a gente tem hoje um setor ferroviário pujante, crescendo, e essa é a grande contribuição que nós vamos deixar também para o meio ambiente, que é esse equilíbrio da matriz de transporte, puxando mais o setor ferroviário, as nossas hidrovias, nossa cabotagem e diminuindo a emissão de CO2 na atmosfera. Com relação às rodovias, nossos contratos de concessão são extremamente rigorosos, cumprindo toda a legislação no que tange a ISOs e outras legislações que nós temos hoje e tratados internacionais com relação à parte do meio ambiente nas nossas rodovias que estão concedidas ao setor privado. E nas nossas obras públicas, nós somos submetidos a um rigoroso licenciamento ambiental, a estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, processos que muitas vezes nos geram 2, 3, 4 anos de estudo intenso para nós mitigarmos qualquer tipo de impacto no que tange ao meio ambiente por parte do desenvolvimento na infraestrutura no Brasil. Então, o Brasil é um país que tem olhado para a agenda de infraestrutura com muita seriedade. Esses 3 anos têm sido importantes para mostrar como o Brasil pode dar pronta resposta, não só para os brasileiros, mas também para o mundo, como excelente destino para o investimento do capital estrangeiro no que tange aos ativos de infraestrutura que estão postos hoje para o mundo. Mais uma vez, queria agradecer a todos por essa oportunidade. Estou aqui à disposição para responder as perguntas, cumprimentar o Vinícius Donola, que vai ser nosso mediador, que é um grande amigo, e a gente tem aprendido muito também com a comunicação no país, que tem nos dado uma aula aí da importância de nos comunicarmos melhores, e a gente tem buscado fazer isso aqui também no Ministério da Infraestrutura. Um abraço a todos. Obrigado, ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Antes de passar a palavra para a mediação e para a imprensa internacional, eu gostaria de reforçar a ideia de que os correspondentes devem manifestar a sua vontade em fazer as perguntas e colocar também os outros técnicos, os outros empresários e líderes setoriais à disposição para responder, caso necessário. Amigo Vinícius, a mediação é sua. Obrigado. Obrigado, uma honra mediar o encontro entre meus colegas, jornalistas e correspondentes, com os nossos convidados de mais este encontro com a imprensa internacional, e devo dizer que também me sinto entre amigos. O ministro e eu fomos colegas de turma no IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nos formamos conselheiros de administração na turma 142, agora no mês de março. Prazer em te reencontrar, ministro.
Colegas correspondentes, para fazer perguntas, vocês sabem, candidatem-se na sala da imprensa, informando o nome, o sobrenome e o veículo. Vamos ordenar as questões de acordo com as candidaturas. Já recebemos 5 pedidos de perguntas. Por gentileza, como temos um tempo limitado para o nosso encontro de hoje, peço que façam uma pergunta sucinta, para que tenhamos o maior tempo possível para ouvir os nossos convidados. Primeira pergunta. Bom dia, Rogério Gelmaier, da BN Américas. Sua pergunta. Você me ouve, Rogério? Eu acho que ele está com o microfone mutado. Oi, Espera vocês mais me um escutam agora? Perfeito, ok, perfeito. Por favor, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Obrigado pela oportunidade. Ministro, especificamente com relação ao Porto de Santos, que levanta muito interesse dos investidores estrangeiros, quando que a gente pode esperar a publicação do edital para o Porto de Santos e quando que o leilão deve acontecer? E um assunto um pouco mais genérico, ministro, é com relação à pressão de custos aí que alguns setores vêm sofrendo, principalmente o setor de rodovias. O que o governo brasileiro tem avaliado como medidas aí para mitigar tanto esses impactos nos contratos vigentes, como com relação aos editais futuros aí para vários setores? Muito obrigado. Excelente, obrigado pela pergunta. Com relação ao Porto de Santos, nós estamos trabalhando em publicar esse edital agora no último trimestre do ano 2022, para que possamos fazer o leilão ainda esse ano, ali em dezembro de 2022. A gente sabe que é um trabalho desafiante, até porque a gente vai ter um período aí para análise por parte do Tribunal de Contas da União. É um período importante, porque isso nos garante segurança jurídica no nosso processo, e a gente entende, então, que seguindo a média que o tempo leva de análise por parte do Tribunal de Contas da União, nós faremos o leilão ainda esse ano com o edital publicado no início do último TRI deste ano de 2022. Com relação ao impacto da inflação nos ativos de infraestrutura, nós temos trabalhado juntamente com as concessionárias dos ativos que já estão concedidos para que nós possamos acompanhar e, eventualmente, caso a caso, fazer um reequilíbrio desses contratos, caso seja o impacto, nós entendemos que exija esse tipo de ação. Nossos contratos já têm as ferramentas necessárias para esse tipo de reequilíbrio. Isso foi feito durante a pandemia de forma intensa nos nossos aeroportos, que foram demasiadamente impactados pela pandemia. E agora vem um impacto seguinte, que é a questão da economia, a inflação, que gera aí um desafio também para os contratos existentes. A gente tem que ver também que a gente tem contratos de longo prazo, são contratos para 30 anos, e isso acaba sendo acomodado também nesse período de contrato. Mas isso está sendo analisado pelas nossas 3 agências reguladoras, caso a caso, com os nossos concessionários. No que tange aos novos ativos que estão indo para leilão, nós estamos atualizando todos os nossos preços de CAPEX, de investimento, de acordo com esse impacto da inflação. Nós atualizamos no DENIT a tabela Ciclo, que é a referência para a modelagem, né, onde a gente desenha aí os investimentos que são obrigatórios nas concessões, e isso está sendo feito também nos próximos leilões. Isso foi feito na BR 116, 465 e ali a 493 no Rio de Janeiro, na Rio Valadares. Está sendo feito também na 381-262 e nas demais leilões que estão saindo, como as rodovias paranaenses também, até o final do ano. Obrigado, ministro. Pergunta número 2. Valéria Sacconi, da TV France 24 e da Rádio Nacional de Espanha. Bom dia, Valéria. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de saber se finalmente vai ser retomado a licitação para o trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma ideia de muitos anos, na que a Espanha está especialmente interessada. Eu vi alguma notícia ano passado que ia ser retomada essa licitação, mas depois não achei mais nada. Também gostaria de saber se o Elon Musk, durante a sua visita ao Brasil, chegou a falar da possibilidade de levar o Hyperloop e o projeto que poderia ligar Rio e São Paulo em 25 minutos para 2025. Obrigada. Obrigado, Valéria. Prazer falar contigo. Nossos espanhóis, que são grandes participantes dos leilões aqui do Ministério da Infraestrutura. Temos excelentes operadores que têm trabalhado intensamente conosco, e a gente tem aí um país que é um grande parceiro do Brasil
no desenvolvimento de infraestrutura. A ENA é um exemplo desses, a SACI, dentre outras grandes empresas do setor de infraestrutura espanhol. Bom, com relação ao trem de alta velocidade, esse é um projeto que, nesses 15 anos que eu estou aqui no governo, por muitas vezes foi discutido. Inclusive, em algum momento, foi até criada uma empresa pública buscando desenvolver esse projeto. Nós entendemos, então, que esse projeto está pronto para ser desenvolvido para o setor privado, caso ele entenda que há essa aptidão e esse interesse, né? Então, nós temos trabalhado no modelo de autorização ferroviária, temos alguns interessados em solicitar autorização com relação a esse trecho Rio-São Paulo. É um desafio, porque nós temos uma ponte aérea extremamente eficiente, que Santos Dumont e Congonhas, que coloca um desafio a mais para quem vai operar esse trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo. Nós temos um aeroporto no centro do Rio de Janeiro, um outro aeroporto no centro de São Paulo, que tem aí a terceira maior ponte aérea do mundo, que é Santos Congonhas. Mas a gente acredita que esse projeto pode ser tocado pelo setor privado, o setor privado entendendo oportunidade, principalmente com a exploração imobiliária nesse trecho. Nós entendemos que o setor privado está preparado para seguir com essa agenda. Então, o governo vai estar preparado também para fazer a parte dele no que tange a um chamamento público, se for o caso, ou dar autorização para o setor ferroviário, para o privado que tem interesse. No que tange a visita do Elon Musk, eu não participei do encontro, não sei de tudo que foi tratado. O único assunto que eu sei que foi tratado intensamente foi com relação à SpaceX, que vai lançar foguetes da base de Alcântara, uma base que estava aguardando novamente aí ser reutilizada, e a gente sabe do interesse do Elon Musk, esse empresário que é uma referência mundial, especialmente com relação à parte de lançamento de foguete, satélite, outros equipamentos para o espaço. Mas, assim, esse é o único ponto que eu sei que foi tocado. Acho que foi falado sobre 5G, saiu na imprensa algumas coisas com relação ao monitoramento, né, da Amazônia, no que tange também a acessar, a ampliar a nossa rede de internet. Então, mas, assim, com relação a essa questão do transporte de passageiros, transporte ferroviário, eu não tenho essa informação. 12:02, horário de Brasília, então devo dizer boa tarde, Georgia Banjo, da revista The Economist. Seja bem-vindo. Alô, boa Georgia. tarde. Ok, perfeito. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Uma pergunta também para o ministro. Eu gostaria de saber como o governo está tentando mudar a imagem do Brasil no exterior, porque o senhor mencionou algum interesse dos parceiros, mas ainda há uma percepção de que as concessões não são muito rentáveis no Brasil. Obrigada. Excelente, obrigado pela pergunta também. A gente tem feito roadshows desde 2019. O ministro Tarcísio, se não me engano, chegou a fazer 8 viagens internacionais na busca de levar o nosso portfólio, mostrar as mudanças que foram feitas com relação à modelagem nos projetos de infraestrutura no Brasil. A gente tem trabalhado dessa forma também aqui na gestão desde abril. Eu tive há 15 dias em Nova York, fizemos ali dezenas de reuniões, se não me engano foram 18 reuniões que nós fizemos com os investidores, GIC, GIP, EID, UBS, dentre outros atores que são financiadores do setor. E essa roadshow é um dos instrumentos que nós temos utilizado para levar o conhecimento nesse nosso portfólio. O que tem nos chamado a atenção é o interesse do setor privado nos ativos do setor do Ministério da Infraestrutura do Brasil. O Brasil hoje se coloca como um grande player, principalmente diante do cenário geopolítico internacional, com esse conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. O Brasil se coloca também como grande player, como país do BRICS, né? E a gente percebe aí que o Brasil volta à mesa dos investidores como um grande caminho, destino dos investimentos estrangeiros, principalmente na busca de ativos e investimentos de longo prazo. Acho que também a pandemia mostrou aí uma preocupação com as cadeias de suplementos, né, a cadeia produtiva do mundo. Isso tem também colocado o Brasil como um caminho de destino para a reindustrialização do nosso país, aproximando a indústria do mercado consumidor. Então, assim, isso foi o que nós ouvimos nos Estados Unidos esses últimos 15 dias, e a gente ficou muito animado em ver esse retorno por parte dos investidores internacionais. Bom, o que é falado muito com relação aos nossos ativos é com relação à modelagem, com relação ao day after, né, o dia seguinte após o leilão. No day after, o Brasil tem dado exemplos concretos de respeito a contratos,
Nós fechamos agora ciclos de 30 anos em algumas rodovias, como Dutra, como CRT, rodovias paranaenses, contratos exitosos, né, bem cumprido pela parte do privado e do setor público. Também temos hoje agências reguladoras independentes, né, as 3 agências têm autonomia para trabalhar, os diretores com mandato. Isso dá muito tranquilidade e muito conforto para quem quer investir no Brasil olhando o longo prazo. Então, assim, com relação ao retorno financeiro dos nossos projetos, são projetos que têm uma taxa interna de retorno muito interessante, principalmente quando você compara com países que seriam nossos competidores, né, por esse capital, como o México e a Índia, Colômbia também. Ou seja, a gente percebe aí que o Brasil tem taxas de retornos bem atrativas e o capital estrangeiro tem olhado para o Brasil. Acho que nesses últimos 3 meses, né, trimestre, o capital tem entrado no Brasil de forma intensamente e não vai ser diferente nos ativos de infraestrutura daqui para frente. Obrigado, ministro. Lembrando que nós temos aqui como convidados o presidente da Confederação Nacional do Comércio, o presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, o diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados e o diretor executivo da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, todos disponíveis também para perguntas. Pergunta número 4, Isabel Xi, do Grupo de Mídia da China. Boa tarde, Isabel, tudo bem? Seja bem-vinda. Não te ouço, Isabel. Agora, está pronto. Agora, perfeito. Boa tarde. Está ótimo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigada. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, como a privatização dos portos e aeroportos visa modernizar tais infraestruturas, e então quais exigências específicas serão colocadas no leilão deste aspecto, especialmente uma expectativa com um investimento chinês para a melhoria das instalações, como, por exemplo, um terminal no Porto de Santos, que acaba de ser arrumado pela empresa chinesa. E a segunda pergunta é que, na reunião da CUSPEN, o vice-presidente Mourão destacou a participação chinesa na construção de um corredor bioceânico que ligará Brasil e Pacífico. E já tem calendário concreto para avançar nisso no plano executivo da CUSPAN. E de longo prazo, caso seja construído tais corredores e ficas para ligar o Brasil ao Pacífico, o Brasil não tem uma preocupação de que isso poderá diminuir cargas dos portos brasileiros? Muito obrigada. Excelente, obrigado. Prazer falar com os senhores que são o nosso principal player, nosso principal destino das nossas commodities, principalmente alimentares, e é uma satisfação poder esclarecer essas questões. Obrigado pelas perguntas. Bom, com tanto ao Porto de Santos, nós estamos trabalhando na modelagem, o nosso almirante está ajudando aí com o Murilo também, junto com a ATP e outras associações, para que nós possamos ter uma modelagem que permita, então, o investimento estrangeiro nesse ativo, que é tão importante para o Brasil, para a América Latina, que é o Porto de Santos. Nós estamos estipulando alguns limites com relação aos consórcios que podem ser montados para este leilão. Então, se eu não me engano, a gente está com 40% de participação daqueles atores que já estão hoje dentro dos portos, como os terminais de uso privado, os arrendatários portuários, né, nossos terminais portuários, com relação também ao setor ferroviário, que faz parte também dessa conexão importante no Porto de Santos. Nós estamos hoje colocando alguns limites para garantir, então, um consórcio plural, um consórcio com diversidade, que ganhe o Porto de Santos, e a gente tem aí uma administração um pouco mais dinâmica e com diversidade na administração da Autoridade Portuária do Porto de Santos. Então, o capital estrangeiro é muito bem-vindo nesses investimentos no setor portuário e em todos os setores da infraestrutura. Com relação a esse corredor bioceânico, conectando a nossa produção ao Pacífico, a gente vê com bons olhos o fato que nós temos hoje é um desafio de prover infraestrutura internamente no Brasil, para que nós possamos fomentar ainda mais a saída pelo Arco Norte, que é isso que nós temos feito nesses últimos anos, com pavimentações de rodovias emblemáticas, botando ferrovias como a Norte-Sul para funcionar em direção ao Arco Norte também. Ferrovia Integração Centro-Oeste está em construção, também conectando ali o Centro-Oeste aos nossos postos na região Norte. Então isso é importante destacar que há um esforço nesses 4 anos muito dedicado a garantir aí a infraestrutura interna no Brasil. Essa abertura para o Pacífico ela é muito interessante. Eu cheguei recentemente a falar para um jornalista, né, numa entrevista, que seria uma das prioridades para os próximos anos, conectar então nosso setor ferroviário também aos postos ali no Pacífico.
E a gente vê isso via a nova Ferroeste, uma ferrovia que está sendo construída no sul do país, onde a gente poderia conectar, então, a nossos produtos para a região do Pacífico, levando esses produtos, diminuindo a distância entre o nosso principal mercado consumidor. Não vemos com medo a diminuição da movimentação de cargas nos nossos portos. Nós produzimos hoje metade do que nós temos capacidade hoje instalada de produção. A demanda por alimentos no mundo tende a aumentar significativamente nos próximos anos. Com a industrialização do país também, a gente vai continuar usando muitos portos para a saída para o Atlântico, onde nós temos também uma demanda grande, tanto pela América do Norte quanto pela Europa, dos produtos brasileiros. Acho que no cenário mundial, quando a gente olha também o potencial de crescimento da África também nos próximos anos é significativo. Então, os portos, pensando no médio e longo prazo, eles vão ser altamente demandados também para a saída do Atlântico. E eu acredito que essa do Pacífico ela vai trazer um ganho maior para os nossos produtos e vai potencializar o crescimento e industrialização do Brasil. Antes da quinta pergunta, quero lembrar aos colegas correspondentes para fazer perguntas. Vocês sabem, candidatem-se na sala de imprensa, informando o nome, o sobrenome e o veículo, questões a serem endereçadas ao ministro e também aos nossos outros convidados. Agora sim, a quinta pergunta, Luigi Spera, da agência de notícias italiana Agenzia Nova. Boa tarde, Luigi. Boa tarde a todos e obrigado ao ministro pela disponibilidade. Bom, a minha pergunta já foi parcialmente respondida. Se tem digamos assim, uma estratégia específica para a promoção, né, e para atrair o investimento de empresas privadas estrangeiras. O senhor já comentou, inclusive, que uma empresa ligada a uma empresa italiana, Gávio, através da sua subsidiária, ganhou uma concessão da rodovia via Rio Valadares. E a segunda pergunta nós estamos vendo que a maioria dos investimentos e dos planos de infraestruturas são com ligação ao desenvolvimento, e sabemos que o Brasil desesperadamente necessita de infraestruturas para isso. Mas a minha pergunta é se tem também um plano ou uma ideia futura de também o Ministério entrar ou favorecer investimento em termos de mobilidade urbana ou de favorecer também o transporte dos trabalhadores, né, simplesmente, que nas grandes cidades, eu moro aqui no Rio de Janeiro, sabemos que enfrentam viagens em condições muito precárias. Não sempre depende do Ministério e do governo central, mas a minha pergunta é se tem uma ideia mais ou menos, de ter também uma entrada nesse mundo da mobilidade urbana, ou de qualquer forma, de ajudar o transporte de trabalhadores de baixa renda e não só de empresas e grandes investimentos. Obrigado. Obrigado, Luiz, pela pergunta. De fato, há um esforço por parte do governo federal em coordenar esses investimentos no que tange à mobilidade urbana. Esse trabalho é muito feito pelo meu colega, que é o Daniel, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, o MDR. Ele fica muito com essa relação do governo federal com os estados e municípios, tanto na agenda de saneamento, a agenda de mobilidade urbana, de habitação. Ele tem trabalhado isso de forma muito intensa. O que nós temos hoje, o que eu posso adiantar, é um programa grande também de fomento a carros elétricos nos grandes centros urbanos, de forma que a gente possa diminuir também essa emissão de carbono nos grandes centros urbanos. Existe um projeto também com relação ao setor ferroviário, e está sendo conduzido por ele também a linha de metrô em Minas Gerais, ali em Belo Horizonte, a segunda linha do metrô em Belo Horizonte, que é a terceira ou quarta maior cidade do Brasil. E esse trabalho de fomento à mobilidade urbana também é feito por nós agora com a renovação antecipada dos contratos de concessão ferroviária. Aí nós estamos segregando a malha na malha paulista, ali de transporte de passageiros, como da CPTM, dos transportes de carga, de forma que a gente ganhe mais dinâmica, mais segurança na operação. Isso também está sendo feito com a MRS, que também tem uma interferência na malha do metrô ali em Belo Horizonte. Ou seja, há um trabalho conjunto para que, junto com os grandes centros urbanos e aqueles municípios que têm interesse em desenvolver tanto o transporte coletivo rodoviário como o transporte coletivo por trilhos, o governo federal tem aí uma estrutura para aportar, inclusive, recurso financeiro. O governo colocou 2 bilhões de reais para viabilizar o metrô em Belo Horizonte. É uma prioridade do governo que a gente tenha o transporte de passageiros sobre trilhos cada vez mais pujante, principalmente nos grandes centros urbanos. O Brasil é um país muito grande,
que dificulta com que a gente consiga manter os transportes de passageiros sobre trilhos a longas distâncias, porque não há uma verticalização muitas das nossas cidades. Então a gente precisa ter então aí um fluxo muito intenso para garantir a sustentabilidade, o VPL positivo desses projetos quando a gente olha o longo prazo. Mas com relação ao governo central e essa política de facilitar, e uma política social por parte também do Estado, que a gente tem alguns programas, tanto para VLT, BRT, em todo o país. Isso foi amplamente divulgado, utilizado aí na época da Copa do Mundo e segue esses programas de incentivo, inclusive com recurso federal para o desenvolvimento do transporte urbano. Obrigado, ministro. Próxima pergunta do Visão Portugal com a Norma Cury. Olá, Norma. Boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu estou um pouco gripada, mas eu quero fazer algumas perguntas para o ministro. As perguntas também já foram feitas, então só sobraram as perguntas incômodas, ministro. Então é o seguinte, primeiro, o receio das pessoas de que as privatizações possam encarecer tudo. Porque quando se privatiza, a primeira coisa que acontece é que os preços sobem. A segunda coisa é que, sendo carioca, a preocupação que os cariocas têm de que, em privatizar o Santos Dumont, há muita rejeição nisso, porque o Galeão fica muito perto. Então, com a ampliação dos voos, colocaria em xeque as operações do Galeão. E também, se Portugal conseguiu fazer, o Portugal, que é um país pequenininho, conseguiu fazer a energia eólica e solar, o Brasil, com esse tamanho todo de sol e de vento, por que a gente também não investe pesadamente na energia limpa, né, eólica e solar? Ou se vocês já estão pensando nisso, e para quando? É isso. Muito obrigada. Obrigado, Norma. Eu agradeço pela pergunta. Somos dois que estamos gripados, né? Essa mudança do clima acaba fazendo com que a gente acaba, se a imunidade não estiver em dia, gripa, né? Deixa eu te falar, a gente tem trabalhado no setor de concessões e essas privatizações têm sido muito motivadas justamente pela demanda da própria sociedade. Como eu trouxe, não é de hoje que o Brasil trabalha com concessões de ativos de infraestrutura. O Brasil, há 4 décadas, tem transferido ativos de infraestrutura para o setor privado, né? Então, desde o setor portuário, o setor ferroviário na década de 90, e também nos aeroportos nessas últimas décadas. Ou seja, há uma expectativa e uma vibração muito grande por parte da sociedade, por incrível que pareça, talvez possa dizer assim, porque há uma mudança de mindset com relação à participação do capital privado na agenda de infraestrutura. Então, cada leilão na Bolsa de Valores, a gente percebe, então, que há uma vibração da mídia, da sociedade, com relação a transferências de ativos para o privado. Com relação ao custo, e aí a gente tem que ter um olhar mais lato sensu dessa agenda. Você fazer uma viagem que poderia ser feita em 1 hora, você fazer ela em 3 horas, tem um custo. Quando você coloca uma infraestrutura que tem capacidade e possibilidade que essa viagem seja reduzida em 50% a 100%, a gente tem um outro custo. Então, há um custo de oportunidade, um custo de desenvolvimento regional, há um custo da própria operação dos nossos usuários da agenda de infraestrutura, de transporte, que eles estão vendo que há uma redução de custo, uma vez, mesmo que haja de forma direta a cobrança de uma tarifa, mas o investimento de 21 bilhões em 720 quilômetros de rodovia, de 50 bilhões de reais em investimento nas rodovias paranaenses, mais 15 bilhões de investimentos na Dutra, ou seja, free flow, ou seja, não tem mais cobrança com praça de pedágio. Ou seja, tudo isso há um ganho muito grande, que a gente percebe que hoje o setor privado, o usuário, nesses nossos grandes eixos de infraestrutura, eles percebem sim que há um retorno muito positivo com relação a essas tarifas que são pagas no pedágio. Então a gente fica muito tranquilo que a sociedade hoje ela tem esse entendimento, e em relação aos custos das tarifas, nós estamos administrando isso com relação à inflação, né? Então a inflação vai fazer com que a gente tenha que revisitar alguns projetos e para garantir a modicidade tarifária. E isso a gente faz de algumas formas. A gente pode alongar os contratos sem necessariamente ter que aumentar a tarifa. Ou então a gente pode revisitar também a planilha de investimentos que estão sendo previstos. Então isso é visto com muita tranquilidade, com muita responsabilidade por parte de nossas agências reguladoras, com cada um dos nossos concessionários. No que tange ao Santos Dumont, em Galeão, são 2 aeroportos
que tem vocações muito distintas. O aeroporto Santos Dumont é um aeroporto que tem uma vocação para a aviação doméstica, inclusive ele não tem autorização para a aviação internacional, e não, mesmo que tivesse, teria um raio de abrangência muito limitado, porque nós estamos falando praticamente de um porta-aviões, né, onde temos um aeroporto que tem uma pista muito reduzida, que fica num lugar maravilhoso por natureza, em termos de belezas naturais, mas desafiante tanto quanto para a operação aeroportuária ali. Então nós temos no limite de capacidade do aeroporto praticamente. O aeroporto nos últimos anos tem movimentado 10 milhões de passageiros anualmente. Nossa expectativa é que chegue a 14 milhões, 15 milhões no máximo, durante o período da concessão em 30 anos. Se nós olharmos a movimentação do aeroporto de Galeão, a vocação do aeroporto é a aviação internacional. A redução que nós tivemos com relação à movimentação do aeroporto de Galeão é uma questão muito específica da cidade do Rio de Janeiro, que envolve a região próxima ao aeroporto de Galeão. Nós sabemos que há um esforço grande do governo, tanto estadual quanto municipal, de viabilizar uma mobilidade urbana mais farta para essa região, segurança pública. Isso vai fazer com que o aeroporto de Galeão volte sim a ser, e é o nosso desejo, um grande hub de voos internacionais e também domésticos para aquela região. A modelagem que nós estamos construindo para o ano que vem é colocar esses dois aeroportos no mesmo bloco. Então, a gente vai ter o mesmo operador aeroportuário administrando esses dois aeroportos. Então, vai ser de interesse desse operador explorar ao máximo a vocação dos dois aeroportos. Então, isso vai ser muito interessante, trazendo tranquilidade para a população do Rio de Janeiro, que vai ter, então, dois aeroportos com um operador único e administrando esses dois ativos, que são grandes ativos no país, não só para o estado do Rio de Janeiro, importantes para a malha aérea no Brasil. Então, a gente está muito tranquilo, que o Santos Dumont ele tem um papel dentro da malha, que é um papel diferente do Galeão, e eu tenho uma série de números aqui, que eu não quero me alongar também, porque a gente debateu muito esse tema nesses últimos meses, com relação a Santos Dumont e Galeão, mas, assim, a grande competição que há hoje de Galeão é o aeroporto de Viracopos e o aeroporto de Guarulhos. A fuga que houve de voos do Galeão não foram para Santos Dumont, não houve aumento de movimentações de Santos Dumont, pelo contrário, elas fugiram, né, vamos dizer assim, a troca de voos foi para o Porto de Guarulhos, em especial, que houve um aumento substancial na movimentação de voos internacionais nesses últimos anos. Então, o governo tem tratado desse assunto de forma muito técnica, ouvindo a comunidade, e a gente sabe que essa resposta que nós demos, em conjunto com o governo do Estado e o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, de botar todos debaixo de um guarda-chuva, vai ser um modelo que vai pacificar essas questões. A última pergunta eu perdi. Energia eólica. O Brasil hoje é o terceiro maior país do mundo em produção de energia eólica. É uma referência para nós. Nós temos hoje, no Nordeste em especial, uma matriz energética hoje que já chega a quase 50% dela movida por energia eólica. Nós temos um intenso investimento do setor privado em pás eólicas no Brasil. Nós lidamos muito com essa situação aqui nas movimentações de supercargas, né? É um desafio movimentar esse tipo de pá eólica nas nossas rodovias, mas nós temos um investimento muito grande nessa agenda. A energia eólica é uma das nossas prioridades, como a energia solar. O Brasil tem uma matriz energética hoje muito calçada nas nossas hidroelétricas, né? E estamos muito satisfeitos também que estamos nas próximas semanas a privatização da Eletrobras, que foi mais uma vitória do governo nesses últimos 3 anos, reduzindo então o Estado, trazendo mais eficiência aí também para a nossa matriz energética. 12h23, horário de Brasília, já estamos nos minutos finais do nosso encontro com a imprensa internacional. Temos aqui uma pergunta agora do Carlos Moreno, Agência F. Seja bem-vindo, Carlos. Se você tiver alguma pergunta, por favor, mande para a gente os minutos finais, abusando aí da agenda do ministro e dos demais convidados. Temos a pergunta agora do Carlos Moreno, Agência F. Tudo bem com a sua agenda, ministro? Tudo certo para a gente avançar um pouquinho mais? Beleza, obrigado. Tudo certo. Boa tarde, ministro. Desculpe, hoje estou sem vídeo, mas eu tinha primeiro pedir uma petição de um pouco um resumo do que foi feito em 3 anos e meio do governo Bolsonaro, em quanto a quantos leilões foram feitos, quantos ativos foram entregados e qual é o valor de investimento desses leilões e o que se espera para o resto de 2022 e para 2023. E minha pergunta tem relação com isso. O senhor falou que vocês estão trabalhando com uma agenda de Estado e que por isso vocês têm previsto leilões para 2023. Mas Brasil vai ter eleições presidenciais em outubro próximo. Ninguém sabe se o governo vai mudar. O favorito é um opositor desse processo de privatizações.
Eu gostaria de saber como essa agenda do Estado vai se manter se em uma eventual mudança de governo no Brasil. Obrigado, Carlos, pelas perguntas. Bom, fazendo então um breve resumo do que foi feito nesses últimos 3 anos, no que tange a agenda de infraestrutura, essa relação com o privado, nós transferimos então 84 ativos para o setor privado, foram 36 então portos, terminais portuários transferidos para o setor privado, foram 34 concessões de aeroportos também transferidos para o setor privado. Nós fizemos também uma desestatização, que é uma privatização do porto público, que foi o porto da Companhia Docas do Espírito Santo. Fizemos 6 grandes renovações, né, e leilões de projetos ferroviários. Tivemos 7 projetos rodoviários também concedidos ao setor privado, o último deles foi a Rio Valadares na semana passada. Nós então fechamos aí, nesses 3 anos e 4 meses, com mais de 100 bilhões de reais contratados em investimentos do setor privado na agenda de infraestrutura. Para 2022, a gente tem mais 43 ativos e a gente pretende fechar então o ano com mais 100 bilhões. Então, são 200 bilhões que serão contratados em 4 anos com o setor privado. Eu tenho esses números estratificados aqui por cada um desses ativos. Não sei se é o caso, mas no setor rodoviário, são 50 bilhões de reais que foram contratados já. No setor ferroviário, são 35 bilhões contratados. No setor de portuário, somando, então, os arrendamentos com a desestatização, são 6,6 bilhões de reais contratados. No setor de aeroportos, nós estamos falando de 11 bilhões contratados, e no setor como um todo, a gente fala em termos de geração de empregos, nós estamos falando de praticamente 1,5 milhão de empregos que serão gerados com esses contratos para os investimentos que estão previstos. Com relação às eleições, é um evento que faz parte da democracia. O Brasil é um país que tem instituições extremamente sólidas e uma democracia vibrante. O brasileiro, como um bom povo latino, gosta de usar as redes sociais, gosta de dialogar, e isso é a essência da nossa democracia. Nós estamos hoje com um processo eleitoral que a gente percebe que o brasileiro, nos últimos 10 anos, tem buscado participar intensamente da formulação de política pública, cobrar melhores serviços públicos, e a gente percebe na agenda de infraestrutura uma cobrança da sociedade frequente com relação à melhoria da prestação de serviço público no tange ao setor rodoviário, ao setor ferroviário, uma participação maior do setor ferroviário. A agenda de infraestrutura ela tem sido acompanhada intensamente por parte dos brasileiros. Você pensar que o ministro Tarcísio, né, que ocupou aqui a cadeira por 3 anos e 3 meses, ele tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Estamos falando aí de um terço da população do estado português. Nós estamos falando que eu, que recém assumi o cargo, estou com quase 200 mil seguidores nas redes sociais. Eu trago esses números para mostrar que a sociedade está acompanhando de perto essa geração de infraestrutura por parte do país. E o que o Brasil tem feito nos últimos anos nada mais é do que dar respostas a essas perguntas à sociedade. E os brasileiros continuarão morando no Brasil em 2023, 2024 e nas próximas décadas. Eles vão continuar fazendo as mesmas cobranças para o desenvolvimento de infraestrutura e para a melhor prestação de serviço público. Então, independente do governo que estiver, a gente sabe que a sociedade vai continuar exigindo investimentos substanciais em infraestrutura. Não há outro caminho que não seja essa parceria com o setor privado. Então, acredito muito, como servidor de carreira que sou há 14 anos, e estarei no serviço público no ano que vem, assim como milhares de colegas aqui na esplanada dos ministérios e no serviço público federal, que a resposta que tem que ser dada para essas perguntas passa necessariamente pelo investimento privado. Nós não trabalhamos com o cenário hoje de uma não reeleição do presidente Bolsonaro, estamos trabalhando intensamente para que o plano de governo que foi iniciado em 2019 tenha prosseguimento no ano de 2023 também. Última pergunta agora, do Aloysio Alves, da Reuters. E, ministro, eu queria agradecer, reconhecendo o seu esforço, porque quando a gente está mal de saúde, a garganta cobra um pouco mais de energia. Então, agradeço imensamente pelo seu esforço. A última pergunta do nosso encontro com o Aloysio Alves. Aloysio, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo espaço para fazer uma pergunta. Eu queria saber, ministro, assim, a gente tem ouvido, né, do governo, desde o início da gestão Bolsonaro, que há muito interesse dos estrangeiros pelas concessões de infraestrutura no Brasil. A gente tem acompanhado os leilões, tanto de ferrovias, de aeroportos, de rodovias, e, assim, salvo
se eu não me engano, uma concessão de uma rodada de aeroportos, essas leilões, eles sempre foram disputados por 2 ou 3 grupos, o caso da semana passada, se, assim, diante disso, de um cenário que a gente tem agora, ansiedade do governo de concluir esse projeto de concessões com a privatização do Porto de Santos e a 7ª rodada de aeroportos, se é realmente o melhor momento para isso acontecer, considerando um cenário ali econômico muito turbulento, muito instável, muita incerteza para o futuro. Se manter esse calendário, a gente vai conseguir as melhores ofertas, né? Quer dizer, vai ser feito tanto no melhor modelo, como vão ter a venda no momento certo. E a outra pergunta é assim, por que na agenda de concessão de rodovias ele nunca incluiu o transporte de passageiros, ele sempre se concentrou em transporte de carga? Obrigado. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Bom, no que tange a investimento estrangeiro nos nossos ativos de infraestrutura, esse investimento estrangeiro ele é percebido pelos fundos de investimentos que estão por trás das operadoras nos ativos de infraestrutura. Então, quando a gente está falando da Ecorodovias, que é a concessionária que ganhou agora a Rio Valadares, eu estou falando de um grupo que opera no Brasil já, que tem fundo italiano com investimentos de diversos países. A gente tem hoje o Planeta Bamin com investimento também do Oriente, que ganhou a ferrovia também, a Ferrovias Viol, a Ferrovia Integração Oeste-Leste. A Rumo é uma empresa de capital aberto com investimento americano muito pesado na nossa concessionária. A VLI, por exemplo, tem o Banco Mitsui japonês também com investimento pesado, indo para renovação. Não é diferente Cavalli também, que é outra empresa com investimento com capital aberto também, com investimento substancial de grandes fundos de pensão no mundo, canadenses, fundos de pensão europeus, fundos soberanos também que investem de forma pesada na Vale. Ou seja, o setor de financiabilidade, os grandes fundos estão por trás desses operadores. No final do dia, o que aparece é o operador, e o operador tem aparecido também. A gente está falando da Zurich, estamos falando que é suíça, estamos falando da Fraport, que é alemã, estamos falando da ENA, que é espanhola, estamos falando da ENA, que é espanhola, da Vinci, que é francesa, da ADP também, que é francesa. Então, assim, há um número também muito grande de operadores estrangeiros no país. São também esses grandes operadores que estão interessados na 7ª rodada de aeroportos, que têm nos procurado intensamente aqui no Ministério para que possamos juntos acompanhar essa questão do leilão dos aeroportos, da 7ª rodada. Então, assim, há um interesse muito grande. Esses fundos de pensão e fundos soberanos estão por trás desses operadores aeroportuários. A questão é que se você colocar numa folha A4 e dividir ela no meio, quais são os operadores que nós temos de infraestrutura no mundo, e do outro lado, quais são os grandes investidores e os fundos de investimentos na outra parte da folha A4, ela é suficiente para colocar o número de players que existe no mundo hoje com interesse nesse tipo de equipamento, nesse tipo de investimento. Então, não fico preocupado, porque a gente tem visto, então, esses players que existem no mundo hoje, tanto no que tange a financiabilidade quanto no que tange a operação, interessados nos ativos brasileiros. Então, a gente fica muito satisfeito. De fato, a gente tem buscado trazer mais tempo da publicação do edital para a execução do leilão. Nós temos buscado também publicar esses editais em inglês, de forma que a gente também atraia esses outros operadores, né, esses grandes fundos de investimentos. Então, há um interesse, e isso é perceptível quando você olhar por trás do operador quem é que está dando financiabilidade para o projeto. Com relação ao momento e à continuidade dessa agenda, a gente fica muito tranquilo porque não há interesse por parte da União em arrecadar a outorga. A outorga ela é uma questão indireta com relação aos nossos leilões nos ativos de infraestrutura. Se nós estamos falando de um leilão, o que nós estamos querendo contratar é um operador, um prestador de serviço que possa garantir, então, esses investimentos no período dos próximos 30 anos. E você pode ver que as outorgas que são previstas nos nossos ativos, elas são muito pequenas. Muitas delas, praticamente em todos os setores, estão indo para uma conta vinculada ao projeto, que é um escrow account, que fica vinculado ao projeto que possa dar sustentabilidade a esse projeto.
Um leilão bem-sucedido no Brasil não é um leilão que arrecada grandes montes de outorga. O leilão bem-sucedido no Brasil é um leilão onde nós contratamos excelentes operadores que vão ter um contrato sustentável e que vai dar a devida engajamento com relação ao investimento e à operação desses ativos para os próximos 30 anos. Então, o momento é sempre oportuno ter o privado como parceiro nessa missão de prover infraestrutura no Brasil. E esse ano de 2022 é ainda mais interessante. Nós estamos com um mundo com um cenário geopolítico extremamente complexo e o Brasil tem passado estabilidade para o capital estrangeiro e encontrar aqui ativos de longa data, com longos períodos de investimentos, com a taxa de retornos muito interessantes, com estabilidade regulatória, cumprimento de contrato. Então, nos coloca num momento de oportunidade, né? Então, assim, é nosso momento de vender lenços, né? Então, assim, o Brasil está de volta à mesa e a gente entende aí que, quando a gente olha a questão do número de ativos que estão hoje para o mercado no mundo de infraestrutura, o Brasil se desponta como uma oportunidade e, no final do dia, eu estou vendo mais como uma grande oportunidade para o Brasil aproveitar, como nós fizemos no ano passado com o setor de aeroportos. No meio da maior pandemia, maior crise no setor aéreo do mundo, nós fizemos um leilão super bem sucedido de aeroportos no primeiro trimestre de 2020 e a gente tem hoje em 8 aeroportos na região norte, Tefé, Tabatinga, Cruzeiro do Sul, Boa Vista, Manaus, uma operadora francesa, que é a Vinci Airports, fazendo um trabalho espetacular no norte do Brasil, já com investimentos substanciais. Isso é sucesso, isso é aproveitar a oportunidade. E a gente está vendo, então, o ano de 2022 como um ano de grandes oportunidades, aproveitando aí esse cenário geopolítico mundial um pouco conturbado. Encerramos assim a nossa rodada de perguntas. Agradeço inicialmente ao ministro, desejando melhoras. Espero lhe ver aí em Brasília ou em qualquer outro canto desse nosso Brasil, porque estou vendo que o ministro está viajando bastante. Agradeço aos demais convidados e também aos meus colegas, correspondentes, jornalistas e considerações finais agora com o Sérgio Carinja. Sérgio. Obrigado, Dônula. Estamos caminhando para o encerramento do nosso encontro. Queria agradecer novamente a participação e colaboração do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, do presidente da CNC, José Roberto Tadros, do presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e parceiro, Marco Polo Moreira Leite, presidente também da NTF, Fernando Paes, presidente da ATP, Almirante Murilo Barbosa, e, claro, os correspondentes de imprensa que participaram do nosso encontro de hoje. Até o nosso próximo encontro e obrigado a todos.